mas eu resolvi gravar isso porque acho que vai ser útil para alguém que esteja preocupado ou querendo saber, ou mesmo por curiosidade. Há cerca de 1 mês e meio atrás, eu passei a frequentar a autoescola japonesa. Eu não tenho a carteira de habilitação no Brasil, então eu não podia transferir a carteira de habilitação brasileira para ser japonesa, né? Eu precisava frequentar as aulas e fazer todo o processo que uma pessoa que vai tirar a carteira do zero precisa fazer. Eu optei por frequentar a autoescola japonesa ao invés de fazer com instrutores brasileiros, porque aqui na minha região é um pouco complicado para mim, porque eu trabalho à noite. Então, eu queria tirar a carteira de habilitação um pouco mais depressa, né? Na minha cidade, a autoescola disse que eu precisava passar por uma entrevista com o diretor para ver se ele me aprovava ou não por causa do meu nível de Nihongo, do meu nível do idioma. E eu, por medo, não quis fazer, não quis, porque eu fico muito nervosa e me dá um branco. Eu entendo bem o que estão falando, mas eu não consigo falar. Eu não consigo formar frase na minha cabeça, mas eu entendo o que a pessoa está falando. Então isso já me dificultaria a passar por uma entrevista. Depois eu fui numa autoescola na cidade próxima e lá me deram um questionário com 10 perguntas e eu deveria responder sobre leis de trânsito japonesa. As perguntas estavam todas em japonês, né? E eu não consegui resolver as questões porque tinha muito termo técnico que eu não sabia, como não faz parte do meu vocabulário diário, né? Palavras como faixa de pedestre, cruzamento, a margem da rua, né? Eu não sabia. A única coisa que eu sabia no teste que eles me passaram era o fumikiri, que é no Brasil fala passagem de nível, né? Aquela linha do trem. Era a única coisa que eu sabia naquele teste. Então, eu não pude fazer também. Tudo por causa do idioma. A grande barreira aqui é o idioma. Só que eu fui numa outra cidade, dá 1 hora mais ou menos de viagem da onde eu moro, de carro, né? Meu marido me leva. Eles só perguntavam como que tava o meu Nihongo, como que tava o vocabulário, né? E eu disse que simples, eu entendia. Eu mais entendia do que falava. O meu grande problema é falar. E eles me aceitaram. Então, no mesmo dia que eu fiz a minha matrícula, eu já frequentei a primeira aula, a apresentação e uma primeira aula, né? Bom, os valores. A autoescola, no momento, após o aumento de 8% do imposto aqui no Japão, foi para 284 mil ien. E eu podia pagar da seguinte forma: ou financiar através de uma financiadora, né, através do banco, ou então parcelar com a própria autoescola. Só que aí eu paguei 150 mil ien de entrada e o restante eu pago até terminar o curso. Quando você começa a frequentar as aulas na autoescola, você tem a aula na sala de aula e a aula de direção. Na sala de aula eu uso livro, né, em japonês que eu ganhei quando fiz a matrícula. Só que como eu não sei bem japonês, eu optei por comprar o livro em português. Então há uma página que é em japonês com romaji e a outra página é em português, a mesma coisa, só traduzido. E me ajudou muito, né? Já que eu fiz as provas em português. Diferente do Brasil, aqui a autoescola tem uma pista para você primeiro treinar na pista para depois ir para a rua. Porque você não pode dirigir sem uma carteira, sem uma autorização. E essa autorização você só ganha após passar em 2 testes. O teste de volante e o teste escrito. O teste de volante eu fiz na própria autoescola, mas quem não frequenta a autoescola tem que ir até um centro de direção, né? Como se fosse o Detran, fazer a prova. O teste escrito eu fiz no centro de direção,
porque eu fiz em português. Mas se eu fosse fazer em japonês, eu faria na própria autoescola. Então, após fazer, eu consegui o Karimen, que é a minha carteira provisória. Com ela, eu posso dirigir acompanhada de alguém. E aí eu posso treinar dirigindo na rua, porque até então eu dirigia só na autoescola. Eu fiz cerca de 12 aulas na sala de aula e mais 12 de direção. Após conseguir o Karimen, eu comecei a frequentar a autoescola na segunda etapa, que é também aula na sala de aula, aula de primeiros socorros, aula na via expressa, que já é a aula de volante, né? Aula de direção noturna também tem na aula de volante. A aula de volante é toda feita na rua, a maior parte, né? Porque dentro da autoescola mesmo você vai aprender a estacionar, vai aprender algumas outras coisas que você não aprendeu antes de receber o Karimen. E após terminar o curso, você pode fazer a prova de volante, mais uma. São 2 provas no caso, né? Uma para o Karimen e uma para tirar a definitiva. E após fazer a prova de volante, você faz a prova de... acho que são 100 questões. Eu vou fazer outros vídeos sobre a autoescola, porque eu ainda não terminei. Então eu vou fazer falando sobre o que eles falam na aula, sobre como foi a prova, o que caiu na prova, que eu me lembre, tanto do Karimen quanto a próxima que eu vou fazer. Eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem sugestões ou quiserem saber alguma coisa ou perguntar alguma coisa, vocês, por favor, deixem no comentário que eu vou tentar responder. Tchau, tchau. Obrigada por assistir.